Vamos ver hoje o poder que a oração tem de movimentar o mundo espiritual. Bom dia a todos, hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro, é uma alegria estar com cada um de vocês aqui, espero que vocês estejam bem, que Deus te abençoe e abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia lá em Daniel, capítulo 10, verso de número 10. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito Santo. E que o Senhor também, Pai, perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos dar sequência hoje a essa leitura. Lembrando que ontem nós vimos no o começo desse capítulo 10, aonde Daniel teve uma visão e ele então buscou a revelação dessa visão com oração, jejum. Ele diz aqui também, a palavra disse que durante aqueles dias, Daniel, durante as 3 semanas, ele não comeu nem carne, nem vinho, nem entrou na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas. A visão foi tão impactante que Daniel teve que produziu nele esse temor, essa busca pelo entendimento daquilo que ele havia visto, daquela visão que ele havia recebido do Senhor. E nós vimos no final desse trecho que nós lemos ontem, no versículo 9, que Daniel ele caiu sem sentidos, ele desmaiou, porque chegou um anjo e a presença e o poder do anjo era tão grande perto dele que ele caiu sem sentidos. E no versículo 10, é o ponto que nós vamos começar a ler hoje, nós vamos começar a ver que Daniel diz assim: eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então ele estava desmaiado, ele então sentiu uma mão tocando ele acordou, claro, despertou e colocou ele sobre, aqui como nós estamos vendo, os joelhos e as palmas das mãos. Então ele ficou agachado, né? E me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque ele estava agachado, ele estava ali como que de 4, né? Sobre os joelhos e as palmas das mãos. Então o anjo disse, olha, coloque-se de pé, porque eis que te sou enviado. Então este anjo foi enviado para Daniel. Amados, Deus ele envia o seu anjo, os seus anjos para nós também. Amém? Para aqueles que o buscam. E diz aqui a palavra, e falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então, amados, era algo muito impactante, muito extraordinário o que ele estava vivendo naquele momento. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, olha que interessante, em que aplicastes o teu coração a compreender, olha, a compreender o que é a visão, e a humilhar-te perante o teu Deus, olha a importância de se humilhar aos pés do Senhor, de se prostrar, de reconhecer quem Ele é e quem nós somos, que Ele é Deus e nós somos ali um grãozinho de areia, se essa comparação é possível, amém? Perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras. Então, amados, mesmo Daniel sendo tão pequeno, mesmo nós sendo tão pequenos, o Senhor ouve as nossas orações. É isso que ele está dizendo aqui, são ouvidas as tuas palavras. Estas palavras são as orações. E eu vim por causa das tuas palavras, ou seja, eu vim em resposta às tuas orações, pedindo o entendimento e a compreensão de tudo isso que você viu e te perturbou tanto. Então, o Senhor, ele responde ele ouve as nossas orações, ele responde as nossas orações. E o que nós aprendemos aqui, que é extraordinário, amados, é que essa resposta que veio na forma deste anjo, que possivelmente é o mesmo anjo Gabriel, e que encoraja Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, então ele veio para encorajar agora Daniel, porque as suas palavras estavam sendo ouvidas. É como se estivesse dizendo assim, olha, Daniel, você está no caminho certo. E o que nós aprendemos nesses versículos que nós lemos até aqui é que a oração produziu
Olha que tremendo isso, amado. Uma ação da parte de Deus. Então, olha a importância de nós orarmos. Porque a oração, ela produziu uma ação da parte de Deus. Enviar o anjo em resposta à oração para trazer o entendimento a Daniel daquilo que ele havia visto. Então, ore, querido. Nunca deixe de orar. Amém? Não abandone a oração. Ore sempre, ore sem cessar. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Olha que interessante isso, amados. Desde o primeiro dia foi ouvida a oração, mas o príncipe do reino da Pérsia. Quem era a Pérsia? O império da Pérsia é uma coisa, o príncipe do reino da Pérsia é outra, porque nós estamos falando do mundo espiritual aqui. Nós estamos falando de um conflito espiritual, porque este príncipe do reino da Pérsia se colocou de frente desse anjo, que possivelmente é Gabriel, impedindo que ele passasse para trazer a resposta de Deus. Durante os 21 dias, no 21º dia, então nós vemos aqui, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amados, nós vemos aqui que não é um governante humano que ele está falando, esse príncipe da Pérsia. Porque esse versículo está falando de um conflito espiritual e essa referência a Miguel, um dos primeiros príncipes, nos dá essa certeza. Amém? Então, o que é esse príncipe da Pérsia? Esse príncipe da Pérsia, então, ele é uma figura satânica responsável pela Pérsia. Responsável pelo que na Pérsia? Ele domina a Pérsia na sua estrutura religiosa, social e política. E é assim que funciona no mundo, amados. Assim que funciona sobre continentes, sobre países, sobre cidades, dessa mesma forma. Mas, pastor, aonde que nós podemos ver isso na Bíblia em outro lugar? Lá em Efésios capítulo 6, verso de número 10. Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 6, verso de número 10. Vou abrir aqui para você também, para ler com você aqui, 6:10. Versículo 6:10 ele vai falar sobre a armadura, e no 12 ele então diz assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Então nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra, olha só, potestades, contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Em que lugar? Nos lugares celestiais. Então, Paulo fala sobre essa hierarquia espiritual. E o que nós vemos aqui? Um príncipe da Pérsia, que era o reino que dominava naquele momento, né, ali a terra, vamos dizer dessa maneira, né, uma grande porção, o Império Medo-Persa. Tinha então um príncipe nas regiões celestiais, que era um príncipe satânico que governava, que dominava toda a estrutura religiosa, social e política. Preste atenção nisso, amados, e tire disso as tuas conclusões também. Amém? Então nós estamos ali no versículo de número 13. Então nós vimos que Paulo fala desses principados, que são os príncipes, dessas potestades. O que são potestades? Poderes. Desses dominadores e destas hostes espirituais da maldade. Então, por causa disso, ele ficou retido, o anjo Gabriel ficou retido 21 dias, exatamente o tempo do luto e do jejum de Daniel. E esse príncipe da Pérsia, ele então impedia que este anjo fosse até Daniel para trazer a ele, ou para que Daniel pudesse ouvir a revelação. Mas desde o primeiro dia da oração de Daniel, a oração de Daniel foi ouvida, o anjo foi enviado, mas ele não pôde passar pelo príncipe da Pérsia até que viesse quem? Miguel, o anjo Miguel. O anjo Miguel, ele aparentemente, ele parece ser o anjo mais poderoso na Bíblia, porque ele aparece 3 vezes no Antigo Testamento, isso somente no livro de Daniel, e nós vemos ele 2 vezes no Novo Testamento, na epístola de Judas, que é uma epístola bem pequena, de um capítulo, e vemos também no livro de Apocalipse, Revelação, lá de João, o último da Bíblia. Amém? Voltando aqui ao versículo 14 agora, que é o próximo, diz assim, agora vim
Isso é o anjo Gabriel falando para Daniel. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, ou seja, nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então é uma visão que se refere ao futuro. Amém? Se refere principalmente nesse caso aqui, onde o anjo vai explicar para ele a visão do capítulo 11, que nós vamos vai ficar mais claro para nós a partir de amanhã qual foi essa outra visão que também Daniel teve. Então ele está dizendo, é uma visão, é uma revelação do futuro, de coisas que ainda vão acontecer. No versículo 15 ele diz, e falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. É interessante uma coisa aqui nesse versículo, que você percebe que o anjo teve que tocar 3 vezes nesse capítulo em Daniel, para reanimar Daniel, de uma maneira sobrenatural. A primeira vez foi para ele se levantar, a segunda vez foi para ele poder falar, e a terceira vez foi para ele poder continuar conversando. Então, amados, estar na presença de Deus, nós como homens, na presença, né, desses seres como anjos poderosos de Deus, ou o próprio anjo do Senhor, que se refere daí ao próprio Senhor na forma de um anjo, a nossa carne, querido, nós não temos estrutura. Nós podemos ver isso aqui pelo livro do próprio Daniel. Isso aqui dá para falar bastante coisa sobre isso, mas como eu costumo dizer, nós estamos falando aqui somente aquela espinha dorsal, o cerne desse livro de Daniel. Amém? Então, versículo 16 diz, e eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores. Olha que tremendo isso, querido. E não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Ou seja, olha, eu sou tão pequeno, tão insignificante. Por isso que o anjo tinha que tocar nele para poder reanimá-lo, né? Para dar força para ele. Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Então, olha o que é uma experiência real com anjos do Senhor. Amém? Nós devemos provar também os anjos para ver se eles procedem do Senhor, porque diz a palavra que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não esqueça, ele foi anteriormente um anjo de luz. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez. Olha lá, e me confortou. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortastes, ou seja, me fortaleceste. 3 vezes, uma para ele se levantar, uma para ele poder falar e outra para ele poder conversar. Olha o impacto de estar na presença, amados, dos anjos do Senhor. Amém? E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Amados, a Pérsia e a Grécia, então, nós vemos aqui que eles estão sob o domínio maligno. Como eu disse, é assim como acontece no mundo, o mundo jaz no maligno. Então existem príncipes, principados, potestades, dominadores, hostes malignas determinadas para cada lugar. Preste atenção nisso, querido. Nós estamos aprendendo algo que hoje fala do mundo espiritual, dessas hierarquias, das coisas que governam o mundo, que verdadeiramente governam o mundo. Amém? Porque quem governa o mundo, quem governa as coisas naturais são as coisas espirituais. Então nós vemos aqui que tanto a Pérsia como a Grécia, o que é a Grécia? É o próximo império de Alexandre o Grande, que vai destruir este império medo-persa. Amém? Lá também tem um príncipe, agora não da Pérsia, mas da Grécia. E diz aqui, mas eu te declararei o que está escrito na Escritura, da verdade, ou seja, a palavra de Deus. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Amados, o que nós terminamos aqui nesse texto é entendendo que o príncipe da Pérsia, ele vai ser derrotado, mas depois vai ter que haver um combate com o príncipe da Grécia. Amém? Que é essa figura satânica que domina agora e conduz a Grécia. Amém?
e que está sob a Grécia, controlando, como eu disse, dominando todas as estruturas religiosas, sociais, políticas. Por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo, por exemplo, na cultura, nas questões sociais, amém? Sem falar nas outras. Glória a Deus por esta manhã. Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Abençoa as nossas famílias aqui representadas. Abençoa cada um, Senhor. Protege, cobre com a proteção do sangue de Jesus e dá ordem aos teus anjos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Daqui a pouquinho o devocional com a pastora Ana, 7 horas, e hoje às 21 horas e 30 minutos, a oração da noite. Que Deus te abençoe muito, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.